Evangelho de Lucas, capítulo 16, do verso 19 até o verso 31, será a nossa reflexão dessa noite. O título é A Parábola do Rico e do Lázaro. O meu objetivo é mostrar que tudo o que pudermos fazer pela nossa vida, devemos fazer em vida, porque depois da morte não há mais nada a ser feito. Eu vou repetir para os irmãos não esquecerem. Meu objetivo é mostrar que tudo que pudermos fazer pela nossa vida, devemos fazer em vida, porque depois da morte não há mais nada a ser feito. É interessante porque o mundo do esporte foi surpreendido agora na Copa do Mundo, de mundiais de clube, com um acidente muito inusitado de um jogador do Liverpool, Diego Jota. Esse rapaz, por causa de um problema no pulmão, ele fez uma cirurgia e os médicos aconselharam que ele não deveria voltar para casa de avião. Não seria aconselhável. Então ele, com o irmão dele, que também era um jogador de futebol, decidiram ir de carro. E no meio do caminho, o pneu do carro estourou. O carro capotou e eles dois vieram a óbito. Este jogador, ele estava no auge da sua carreira, no seu time. Tinha uma esposa, se não me falha a memória, 2 ou 3 filhos. E ele havia acabado de realizar a cerimônia de casamento. Havia 11 dias. Mas, fora dos seus planejamentos, que ele pensou para a sua vida, Deus decidiu permitir a sua partida. A família está de luto, os amigos, o mundo do esporte, todos fizeram homenagem a ele, agora no Mundial de Clubes. E a pergunta que a gente faz é: como evitar que a gente seja pego de surpresa pela morte? Como evitar que uma calamidade dessa, uma tragédia dessa possa acontecer? Nós não temos como evitar. Agora mesmo, no Canyon, se não me falha a memória, da região de Santa Catarina, uma criancinha caiu. Ficou 10 horas perdida, até que ela fosse resgatada sem vida. Estava com o pai. Como a gente pode se prevenir de uma tragédia dessa? Como a gente pode se prevenir de uma bala perdida? De um infarto fulminante? De uma notícia? Às vezes você vai, como um personagem famoso hoje no Brasil, foi no médico porque estava com dor e era pedra nos rins e descobriu um câncer no pâncreas. Era só uma dor nos rins, era só uma pedra. Nós não sabemos. Nós temos aqui que estar preparados para qualquer momento, para qualquer hora, porque a gente não sabe a hora. Você pode partir dormindo ou não. Você pode ter mais oportunidades, mais chances ou não. Você não sabe que hora vai ser, nem eu sei. A parábola que nós lemos pode ser dividida em 2 partes básicas. A primeira parte, do verso 19 ao 23, fala da nossa vida antes de morrer, a vida na terra. Como nós vivemos ela. Há um contraste entre o rico e o Lázaro.
mas ela fala da nossa vida aqui na terra. A segunda parte da parábola, do verso 24 ao 31, fala da nossa vida além do túmulo, depois da morte. E essa parábola deixa claro de que a nossa vida de fato acontece depois que a gente morre. Porque é interessante pensarmos que tem 13 versículos. Dos 13, apenas 3 narra a nossa vida aqui na terra. Os outros 10 fala da vida depois. A vida aqui é passageira, a vida aqui é rápida, mas aquela vida lá é eterna. Seja no sofrimento eterno, ou seja na vida eterna. Essa parábola, nessas duas esferas, nos desafia a viver preparados, porque eu não sei a hora que ele vai voltar, nem sei a hora que eu vou partir. Essa parábola nos convida a refletir sobre o que estamos fazendo com a nossa vida. Parafraseando John Piper, se nós estamos jogando a nossa vida fora, ou se nós estamos aproveitando, de fato, melhor a nossa vida. É por isso que eu disse no sermão anterior, que vida cristã não é sobre tentar. Vida cristã é sobre treinar. Vida cristã é aquele que Paulinho faz, esmurra o meu corpo e todos os dias o reduz à servidão, para não ser reprovado no que eu prego. Isso é vida cristã. Essa parábola é um desafio para nós. E eu quero adentrar nela com vocês agora. O que Jesus quer de fato nos ensinar com essa parábola? Eu vou apresentar 4 pontos aqui. O que Jesus quer nos apresentar nessa parábola? Primeiro, que as coisas dessa vida têm nos cegado para a necessidade da graça de Deus. Repito. Lições, Jesus quer nos ensinar nessa parábola. Primeiro, que as coisas dessa vida têm nos cegado para a necessidade da graça de Deus. Que coisas dessa vida têm nos cegado para o Evangelho e para a graça de Deus? Paulinho vai dizer no capítulo 4 da sua segunda carta aos Coríntios, no verso 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Paulo então parte do pressuposto de que o objetivo central do diabo é nos cegar, para que a gente não entenda o Evangelho, para que a gente não entenda a palavra de Deus, porque se nós tivermos a luz do Evangelho, nós vamos mudar de vida. Se nós tivermos a luz do Evangelho, nós vamos abandonar os erros. Se nós tivermos a luz do Evangelho, nós vamos andar certo. Então o que o diabo faz? Vou cegar essas pessoas. Vou impedir que elas percebam a luz do Evangelho. De que maneira o diabo cega a gente? Eu acho que o texto da grande tentação de Jesus, em Mateus capítulo 4, vai nos mostrar de que maneira o diabo cega o nosso entendimento. Ali nós temos os 3 P's usados pelo diabo para cegar as pessoas. Primeiro P é o P do prazer. Transforma essas pedras em pães. Você está com fome, você está precisando, o sol está escaldante, o deserto é pesado. Ora, comer pão é bom, o prazer é legítimo, mas quando esse prazer não é controlado e governado por Deus, pode começar aí a nossa desgraça. Jesus então rejeita a proposta de prazer apresentada pelo diabo, porque tudo que vem do diabo, até mesmo se for coisa boa, é ruim. Nos tira do foco, porque o grande propósito do diabo é fazer Jesus desobedecer a Deus, sair do projeto de Deus. Então vou fazer o seguinte: resolvo para você esse problema.
eu não quero a sua intervenção, eu não quero a sua orientação, eu não quero o seu arrego, eu não quero a sua estratégia, eu vou andar na estratégia de Deus. E o que o diabo está fazendo nos dias de hoje? Oferecendo ao homem o maior número de prazer possível. É por isso que Freud vai dizer, de certa forma, que a religião, aquela religião, ela reprime o prazer, e que a nossa doença, a nossa neurose é por causa da repressão do prazer, e a religião é uma causa, é uma ação para reprimir esse prazer. Freud diria que pecado nada mais é do que aquilo que não ofende socialmente ninguém. Se não ofende socialmente ninguém, está liberado. É por isso que a nossa sociedade está cada vez mais endossando o poliamor. Ou seja, a vida sexual liberal, os casamentos abertos. É por isso que as drogas cada vez mais aumentam, não para de existir droga. É por isso que as bebidas cada vez aumentam, não para de existir bebidas. As pessoas querem viver o maior prazer possível, e esse prazer, esse hedonismo está cegando as pessoas para de fato o Evangelho, para aquilo que é essencial. A nossa sociedade não quer buscar Deus, sabe por quê? Porque de uma certa forma o Evangelho vai ser um tiro no seu prazer, para roubar delas esse prazer imediato, desenfreado, exacerbado. De que maneira o diabo cega a gente? Segundo P é o P do poder. Sobe aqui no alto do pináculo, pula daqui de cima, mostra que você é o cara. O mundo aplaude quem é performático. O mundo aplaude quem tem uma performance boa. Mostra que você tem uma boa performance. Pula-se daqui. Mostra para o mundo que você é o cara. Praia daqui de cima. Todos vão te aplaudir. Não, Satanás, eu não estou em busca disso. Eu não estou aqui para receber aplausos. Eu não estou aqui para receber glórias. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Os irmãos de Jesus, no capítulo 6 de João, falou: por que você não vai para Jerusalém fazer os milagres? Lá eles vão ver você, eles vão te aplaudir. Não, vocês não entenderam nada. Não chegou a minha hora, disse Jesus aos seus irmãos. Mas o mundo está atrás do poder. O que nós estamos assistindo agora na política brasileira? Uma briga de egos. Só isso. Não é verdade? Uma briga de egos. De um lado, um Bolsonaro que dizia Brasil acima de tudo, e Deus acima de todos, mas que no frigir dos ovos nada mais é do que a família Bolsonaro acima de tudo e Bolsonaro acima de todos, porque não quer nem saber se nós vamos pagar as consequências de uma taxação de 50 ou não. Quer nem saber. O negócio é vocês me dar anistia. O negócio é vocês me tornar elegível. Se para ser elegível o povo brasileiro vai ter que pagar por isso, vai ter que pagar. E olha, e não é culpa do povo, é culpa do Lula. E o Lula entrou nesse jogo de ego e de poder. Não, eu não vou ceder. Eu vou entrar para o princípio da reciprocidade e nós vamos brigar aqui. E nós estamos aqui assistindo o circo pegar fogo, e quem está pagando a conta é o pobre. Quem está pagando a conta é os empresários. Tudo porque o ser humano só quer poder. O diabo tem seguido as pessoas com poder, poder econômico, poder político. O mundo só quer isso. Qual o outro elemento que o diabo tem usado para cegar as pessoas? A posse. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Terceiro P. P de prazer, P de poder e o P de posse. Eu vou te dar dinheiro. Eu vou te dar riqueza. Ô diabo, quero nada que é seu. Quero nada que é seu. E aqui a gente entra no rico. O rico foi cego pelas posses. O rico foi cego pela riqueza. Aqui diz, o versículo diz assim: havia um homem rico que vestia de púrpura e linho,
A púrpura era um dos tecidos mais raros daquela época, só os ricos tinham. Era um corante secretado dos caracóis do mar, dos moluscos. E esse corante secretado ali dos caracóis era usado para fazer essas roupas maravilhosas, esses tecidos. E um dos corantes e uma das cores púrpura mais utilizada naquela época era o azul. É interessante porque os chalés usados pelos sacerdotes tinham um fio azul na franja, demonstrando a realeza. Aquele homem tinha uma vida de luxo. E aqui diz que além da púrpura, ele usava linho fino. É interessante porque o termo aqui, ele fala linho fino, mas tem uma tradução que vai dizer linho finíssimo. E é interessante porque, olha que coisa extraordinária, é que esse linho finíssimo, a palavra grega usada aqui, é a mesma palavra grega usada pelo algodão egípcio, feito para as roupas íntimas. O que leva J. Carson a concluir que é como se dissesse assim: ele por fora era um homem bem vestido, mas por debaixo da roupa também. Carson chega a dizer, é como se dissesse assim: esse homem, até a cueca dele é chique. Ele vestia como ninguém, exibia sua roupa. E é interessante, porque o texto diz aqui, queridos irmãos, assim, olha, que ele vivia no luxo todos os dias, o que deixa entender que não era numa ocasião especial que ele usava e exibia sua roupa, era o tempo todo, aonde as pessoas olhassem para aquele homem, aonde as pessoas encontrassem aquele homem, ele estava o tempo todo no plano. Se for verdade aquela frase que nós somos conhecidos pela nossa roupa, aquele homem então se fez conhecido na sociedade pelas suas roupas, pela maneira de se vestir, pela beleza e a qualidade das suas roupas. E aqui diz uma coisa, que ele vivia no luxo quantos dias por semana? Todos os dias. O que por inferência nós podemos deduzir que ele não observava o sábado, porque o judeu no dia do sábado, ele vestia com modéstia, com simplicidade, sem aparatos, em reverência ao Santíssimo. Então, se ele vivia todos os dias no luxo, ele relativizou o sábado. Um judeu que não deu valor ao sábado, que não deu valor aos dias do Senhor, era assim a vida dele. O orgulho dele era exatamente a sua riqueza. O mesmo acontece com um jovem rico no capítulo 18 aqui de Lucas, mais na frente. Aquele homem estava o tempo todo preocupado com o seu dinheiro. Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Guarda os mandamentos, eu guardo todos. Então vende o que tens e dê aos pobres. Sabe por quê? Porque aquele homem que dizia que guardava os mandamentos não guardava, porque o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas aquele jovem amava mais a si mesmo do que a Deus. Ele se apegou ao dinheiro, se apegou à sua riqueza, se apegou aos seus bens. As riquezas, o desejo de posse, o desejo de sucesso, de ter, cega as pessoas. Quantas pessoas abandonaram o evangelho por causa de dinheiro? Eu estava fazendo uma conferência certa feita, numa cidade do interior, e lá eu conheci um fazendeiro, muito rico, na área de café. Ele era tão rico que o pai dele, quando visitava a cidade dele, o presidente da época, Fernando Henrique, quando visitou a cidade dele, ficou hospedado na casa do pai dele, enquanto presidente. Não é hospedado enquanto político,
Ele era presidente do Brasil. Quando esteve na cidade dele, hospedou na casa dele. E eu conversei pessoalmente com esse empresário. Ele me levou na sua fazenda, almocei um dia com ele. Nós conversamos e ele me disse que não dava o dízimo. Era contra. Um homem tão rico poderia usar tanto dinheiro para ajudar a obra de Deus, mas estava apegado à sua riqueza. Num belo dia, ele saindo de casa de avião, ele tinha um avião particular dele, na casa dele tinha avião. Ele ia sair da cidade onde ele estava para a cidade do pai dele. Logo após ele decolar, o avião caiu, explodiu, e ele morreu ali diante dos olhos da esposa e dos filhos. Mas tudo que ele estava apegado era no dinheiro. Quantos de nós não estamos hoje valorizando mais o dinheiro, ter, do que qualquer outra coisa? Teve um professor que, sabe aqueles professores, né? Dona Marlene já deve ter feito isso. Chega na sala de aula e pergunta para os meninos assim: o que você quer ser quando crescer? Alguém aqui já ouviu essa pergunta de algum professor? Eu lembro que eu falei que eu ia ser pastor. Ou você pastor? O professor olhou para mim com o olho assim, está para lá. Mas esse professor perguntou para os meninos: o que você quer ser quando crescer? Cada um falou o que queria ser, mas um dos meninos respondeu o seguinte: eu quero ser qualquer coisa, menos pobre. Ah, professora, pai, por quê? É porque a minha mãe, que era uma família de classe média alta, dizia que o tempo todo ela falava em casa: a pior coisa que existe é ser pobre. Então o menino gravou a frase: eu quero ser qualquer coisa, menos pobre. A nossa sociedade está educando as pessoas unicamente com essa sede de ter. Mas do outro lado tinha o Lázaro. O que diz o texto de Lázaro? Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Aquele homem vivia no luxo todos os dias. Vestia como ninguém, mas no portão dele estava um mendigo leproso que comia as migalhas que caía ali na porta. Era o contraste. Um indigente, um pobre, provavelmente isolado da própria família por causa das chagas, sozinho, sem ninguém. Essa aqui é a realidade. Ninguém por ele. Ninguém dava valor a ele. Mas esses dois homens morreram. Aquele rico teve toda a oportunidade de dar ouvidos, de fazer as coisas certas e não fez. Diz o texto que quando o rico morreu, ele foi sepultado. Teve velório para o rico, teve sepultamento, com certeza teve homenagens, não é verdade? Mas aqui não fala que o Lázaro foi sepultado, fala. Sabe por quê? Porque dizem que pessoas como Lázaro, mendigos, leprosas, muitas das vezes não eram sepultadas. Elas eram jogadas no lixão de Jerusalém, Vale de Inom, também chamado de Guiena. Porque ninguém ia lá recobrar o corpo do Lázaro. Ninguém ia lá querer saber do Lázaro. Joga ele no lixão. Para que velório para esse homem? O
Quem quer saber dele? Esta foi a realidade. O rico teve todas as chances de ajudar aquele Lázaro. O rico teve todas as chances de dar uma vida melhor para o Lázaro. O Lázaro estava na sua porta. Estava diante dele, deve ter visto ele várias vezes. Mas ele ignorou. Ele não quis dar ouvido. E essa é a pergunta que fica para nós. O que estamos fazendo? Isaías 6 diz que quando ele foi visitado pela graça de Deus, ele percebeu a sua miséria e percebeu a miséria do outro. Toda vez que a graça de Deus nos encontra, a gente vê que a gente não vale nada, que o mundo não vale nada, mas a graça de Deus não apenas nos faz isso, ela mostra o que Deus quer fazer conosco, e ela mostra o que Deus quer fazer através da gente para os outros. Se o rico tivesse sido vazado pela graça de Deus, ele teria percebido que o dinheiro dele não era para ele, era para distribuir, era para ajudar. Que o problema não é ter, é como eu uso o que eu tenho. Mas ele não quis dar ouvido. E Jesus quer nos ensinar nessa parábola, queridos irmãos, que as coisas dessa vida podem nos cegar para a necessidade da graça de Deus. O rico estava cego. Mas há uma segunda coisa que Jesus quer nos ensinar nessa palavra, que o que nos impede de entrar no paraíso não é a riqueza, mas deixar de ouvir a voz de Deus. Eu vou repetir para quem está anotando. E Jesus quer nos ensinar nessa palavra que o que nos impede de entrar no paraíso não é a riqueza, mas deixar de dar ouvido à voz de Deus. Olhando para esse texto, queridos irmãos, e olhando para o próprio contexto desse texto, nós vamos concluir que o pecado deste homem era ser rico. E se nós olharmos para o contexto está falando da parábola do administrador astuto, daquele que não soube usar o seu dinheiro, não soube usar a sua riqueza, ou melhor, o dinheiro do seu dom, corretamente. E se nós olharmos o verso 10 e 11, diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no mundo. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? O contexto está falando de dinheiro, o contexto está falando de riqueza. Então muitos chegam a concluir que o pecado deste homem é ser rico. E a teologia da libertação foi por esse viés. O problema do pecado é a riqueza. Nós temos que fazer um pacto com a pobreza. Muitas ordens mendigantes, como a de próprio Francisco de Assis, dentro do catolicismo, partiu desse viés. O problema é ser rico, não. Porque o próprio pai Abraão, que aparece aqui na palavra, era riquíssimo. É só olhar lá a história de Abraão no capítulo 12 em diante de Gênesis. Basta olhar a história de Jó, que provavelmente era contemporâneo de Abraão, e que a Bíblia diz que era o homem mais rico dessa época. O problema não é o dinheiro, o pecado dele não era ter dinheiro, o pecado dele não é a riqueza, o pecado dele não tem a ver com isso. Você pode ter dinheiro, você pode ter rico, você pode conquistar coisas dessa vida, esse não é o problema. Não é aqui que está o problema. Mas se o pecado dele não é a riqueza, qual era o seu pecado? O pecado dele é que ele não deu ouvido à palavra de Deus. Esse foi o pecado dele. Se nós olharmos, eu volto lá, que ele vivia no luxo todos os dias, e todos os dias parte por inferência do pressuposto de que ele não observava o sábado, ali já mostra que ele não dava ouvido à palavra de Deus. Mas é interessante porque no diálogo dele com o pai Abraão, ele vira para o pai Abraão e falou: pai Abraão, manda que o Lázaro ressuscite e pregue para a minha família, porque se o Lázaro ressuscitar e aparecer para eles, eles vão converter. O pai Abraão diz o que para eles? Não, meu filho, eles têm
Moisés e eles têm o profeta. Eles têm Moisés e o profeta. Não, mas se ele for lá, eu tenho 5 irmãos. Se eles forem lá, eles vão ouvir a palavra de Deus. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Que os seus irmãos ouçam Moisés e os profetas, que é a palavra de Deus. Agora, olha o que diz. Olha como que ele rebateu o pai Abraão. Ô gente, o rico estava querendo corrigir a teologia do pai Abraão. O pai Abraão, o negócio é o seguinte: teologia sua está errada. Essa teologia da sola escritura não funciona. Essa teologia de que basta a palavra de Deus não funciona. O milagre é a solução. Deixa eu explicar para o senhor. Não, pai Abraão. Verso 30. Disse ele: mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se, e aqui parte do pressuposto de que a família dele conhecia Moisés e os profetas, porque diz assim: se, verso 31, não ouve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite dentre os mortos. Percebe? O diálogo mostra que a palavra de Deus era uma realidade na família dele. Eles conheciam Moisés e conheciam os profetas. O problema deles, enquanto judeu, não era conhecer. Lembra do que eu falei domingo passado? Informação e conhecimento são coisas distintas. Eles tinham informação sobre Moisés. Eles tinham informação sobre os profetas. Eles conheciam a palavra de Deus, mas não davam ouvido. Não consideravam a palavra de Deus verdade. É o que acontece na nossa geração. As pessoas conhecem a Bíblia. Você assiste uma novela hoje, eles citam a Bíblia. Você ouve um podcast, as pessoas de uma forma ou de outra citam textos da Bíblia. A sociedade cita a Bíblia o tempo todo. O problema não é conhecer as Escrituras, é o que eu faço com elas. Qual foi o grande pecado da história de Israel? Não dar ouvido à palavra de Deus. Quando você estuda o livro de Samuel, Reis e Crônicas, você vai observar nesses livros, um dos temas centrais desse livro é o quê? Que nós temos que buscar a Deus e obedecer a Ele. E que muitos estão deixando de buscar Ele e desobedecendo a Ele. Quando você pega a biografia dos reis de Israel e de Judá, você já reparou? Esses aqui, ele não seguiu os caminhos de Davi, os mandamentos do Senhor. Esse aqui andou no caminho de Davi, obedecendo a palavra de Deus. Toda a história dos reis é dividida entre os que ouviam e os que não ouviam, os que seguiam a palavra e os que não seguiam. O grande problema da história de Israel é que eles não deram ouvido à palavra. E eu quero dizer uma coisa. Aqui é uma acusação aos fariseus. Esse rico aqui é os fariseus. Vocês não devem, você só quer ficar rico. Você só quer abusar das pessoas, aproveitar delas, mas vocês não querem ouvir minha palavra. Vocês não querem valorizar a palavra. Está falando dos judeus. Não. O problema não é ser rico, irmão, é não dar ouvido à palavra de Deus. Vocês não guardam meu sábado, mas se ele desse ouvido à palavra de Deus, ele não teria voltado as costas por Lázaro no seu portão. Se eles dessem ouvido à palavra de Deus, eles iam entender com clareza que a essência do pecado é não amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a essência do pecado. Aquele que não dá ouvido à palavra de Deus, não ama a Deus sobre todas as coisas e não ama o próximo como a si mesmo. Essa aqui é a realidade. Essa é a essência do pecado. Mas nós estamos preocupados apenas com as pessoas que têm dinheiro e não ajudam o próximo. Mas o não dar ouvido à palavra de Deus é a essência de todo o pecado. Ouvir e praticar. Estudar, viver. É assim que é o cristianismo. Esse homem conhecia as Escrituras, mas não deu ouvido.
Esse homem conhecia a palavra de Deus, mas não deu ouvido. Esse homem sabia o que tinha que ser feito, mas não fez. É assim que é a sociedade. Sabe o que tem que ser feito, mas não faz. Quantos de nós conhecemos a palavra de Deus, sabemos o que tem que ser feito, sabemos o que é certo, sabemos o que é errado, mas não queremos dar? O que Pedrinho fala na sua segunda carta? Que aquele que conhece a palavra e se desvia dela é semelhante a um cachorro que vomita e depois vai lá e come o vômito. É semelhante a um porco. Você vai lá, lava o porco, bonitinho, bota um lacinho vermelho nele e ele pula de cabeça na lama de novo. É assim as pessoas que ouvem a palavra, mas o grande pecado, irmãos, é não dar ouvido à palavra de Deus. E a essência desse pecado é não amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ele não teve compaixão daquele homem. Olha que interessante. O texto diz, olha aí, até os cães vinham lamber suas feridas. O grande estudioso do Oriente Médio, o Kenneth Bailey, eu cito ele aqui muito, ele diz que a saliva do cachorro, ela tem um elemento curativo. Olha que interessante, segundo o Kenneth Bailey. Então, quando esse cachorro está lambendo as feridas do Lázaro, de alguma forma estava ajudando ele. O Kenneth Bailey conclui o seguinte, opinião dele. Talvez até esteja viajando na maionese o Kenneth Bailey. Mas ele disse o seguinte, que o cachorro fez mais bem para o Lázaro ao lamber suas feridas do que o rico. Aquele Lázaro não tinha ninguém por ele, mas tinha os cachorros. Aliviando as suas dores, lambendo as suas feridas. Eu sei que, às vezes eu acho um pouco fantasiosa essa tese, porque a mesma língua do cachorro que pode ter, de fato, elementos anestésicos, também tem muitas bactérias. Até mesmo porque o cachorro bota a boca em tudo, né? Tem fezes, etc. Mas, sendo fantasioso ou não, e ele é um dos maiores eruditos sobre o Novo Testamento da atualidade, vivo, um fato nós temos que concordar. Com certeza, lamber as feridas do rico, do Lázaro, aliviava de alguma forma a sua dor. O pecado, irmãos, é exatamente a gente deixar de amar a Deus e amar o próximo. Joãozinho, na sua carta, vai dizer que aquele que diz que ama a Deus e não ama o próximo, está mentindo. O credo de Jesus é ame a Deus e ame o próximo. Esse é o credo de Jesus. Ou seja, ama a Deus, a religião tem que ser vertical. Fala com Deus, ora, canta. Mas a religião é horizontal, olha para o lado. Tiago, na sua carta, diz que a religião pura e sem mácula é aquela que visita os órfãos e as viúvas, mas também que não se deixa contaminar pelo mundo. Ou seja, para Tiago, a religião verdadeira consiste de obras sociais e consiste de santidade. Que tipo de religião nós estamos defendendo? Se a essência do pecado é não amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, a essência da santidade é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas infelizmente, o que está acontecendo conosco? Nós esquecemos. Jesus resume a lei em amar a Deus e o próximo. Romanos 13:8 diz que o fim da lei é ajudar o... Paulo em Gálatas 5:14 diz que o fim da lei é amar o próximo como a si mesmo. Paulo vai dizer em Romanos 13:8 que quem não ama não cumpre a lei. A essência da lei está no amor. O pecado desse homem, queridos irmãos, não foi ser rico, é não dar ouvido a Deus. Qual é o seu pecado? Nosso pecado é não dar ouvido à palavra de Deus.
Terceiro lugar, que lições Jesus quer nos ensinar nessa palavra? Que depois da morte, não há mais nada que possamos fazer pela nossa vida. Depois da morte, que depois da morte não há mais nada que possamos fazer pela nossa vida. É interessante porque são 13 versículos, apenas 3 falam da nossa vida aqui na terra. E os outros 10 da vida lá. Parece que ele está querendo nos mostrar o seguinte, ó, a verdadeira vida é lá. A verdadeira vida vai começar agora, que vocês morreram. Depois que você morreu, vai começar a vida. Só que quando eles chegam lá do outro lado, o que eles descobrem, gente? Eles descobrem que existem destinos diferentes. Existe um abismo. Os judeus, o judaísmo no segundo templo, eles ensinavam que o Hades tinha 2 compartimentos, né? É o seio de Abraão e o inferno. Porque Hades é a tradução do hebraico Sheol, que significa lugar de morto. Então, quando você é morto, você vai para o Sheol ou para o Hades. Só que lá você tem a parte negativa do Hades, que é o inferno, e a parte positiva do Hades, que é o Sheol, que é o paraíso. O Novo Testamento nunca usa Hades para descrever os salvos, sempre para descrever os não salvos. Quando você morre, você vai para um lugar definido. Ou o céu, ou o inferno. E aqueles que estão no céu ou no paraíso, não podem ir para o inferno. Os que estão no inferno não podem voltar para o paraíso. E o mais triste que eu quero te dizer, ou talvez o mais feliz para quem for para o seio de Abraão, é que depois que você morre, você não entra em coma. Os adventistas defendem disso. A teologia adventista fala sobre o sono da alma. Quando você morre, você entra em coma, e você vai ficar lá em coma até o dia da vinda de Cristo, quando vai ressuscitar para o juízo. Não. Aqui fica claro que quando você morre, você já está acordadinho do outro lado. Você está consciente, completamente consciente do outro lado. Os judeus diziam no livro apócrifo de 2 Esdras, o segundo livro de Esdras, que aqueles que estão no paraíso vão ver quem está no inferno sofrendo. Olha lá, você não veio para cá, né? Se lascou. E aqueles que estão no inferno vão ver quem está lá no céu, no gozo eterno. Eu não acredito nisso. Eu acredito que aqueles que estão no inferno possam até de fato ver os que estão lá no gozo eterno. E se entristecer porque não foi para lá. Mas quem está lá não vai ver quem está no inferno. Porque Deus vai nos privar de memórias ruins, de conhecimentos ruins. Nós não vamos ter memória de coisa ruim. Eu não vou estar no céu pensando assim, papai não está aqui. Eu não vou ficar como na novela Viagem, correndo de um lado para o outro. Eu não estou assistindo a novela Viagem, não, gente. Mas eu assisti a primeira vez que passou. Eu não vou ficar lá, aonde, será que o meu irmão está aqui? Será que o meu primo está aqui? Eu não vou fazer isso, não vai existir isso. Era assim que era descrita a novela na época. Estou falando que ela está repassando aí, parece. Então o que nós temos que entender? É que há um abismo definido nesses 2 estados. Existe um contraste muito grande. Agora é interessante, deixa eu assustar vocês. Quando a pessoa morre e ela está muito doente, o que a gente comenta no velório? Quando a gente vê uma pessoa que estava sofrendo muito e morre, qual é a frase que a gente mais fala no velório? Pois é, nada mais errado que essa frase, né? Porque de repente ela só piorou. Porque se ela morre fora de Cristo, ela não descansou. Agora que vai começar o sofrimento dela.
Imagina, é o que está aqui no texto. Olha, vamos pensar aqui. O que significou para Lázaro a morte? O fim do seu sofrimento. Amém? É o que está no texto. Agora, o que significou para o rico a sua morte? O fim da sua felicidade. A morte para o rico foi o fim da sua felicidade. Eu vivia, eu tinha tudo que eu queria, comia do bom no melhor, usava as melhores roupas, mas agora começou o sofrimento dele. Mas o Lázaro, lembra do Apocalipse? Que naquele dia ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Essa é a promessa para os justos. Agora, deixa eu corrigir vocês. Obviamente que a gente está num velório, está numa situação de dor, sofrimento, e a pessoa vira para você e fala, ela descansou, né, pastor? Eu digo para ela, sim, ela descansou. Porque eu não sei. Eu sei. A gente vai chegar no céu e vai descobrir que tem muita gente que a gente achava lá que ia estar lá e não está. A gente vai chegar, entre aspas, no inferno e vai descobrir que tinha muita gente que ia estar lá e não está. A gente vai quem for para o inferno vai se surpreender com muita gente que não foi para lá. E quem foi para o céu vai se surpreender, se é que vai lembrar, que eu acho que não. Existe um abismo muito grande que separa os dois lados. E é interessante, queridos irmãos, que nós, os vivos, não podemos fazer nada pelos mortos. Essa teologia de fazer culto aos mortos, a missa de sétimo dia, para encomendar o morto está perdido, ele está na escuridão, aí eu faço uma missa de sétimo dia para que ele tenha luz, e ele encontre o caminho, ele está perdido no espaço sideral. Não existe isso não, gente. Ninguém está perdido. Aqui disse que quando Lázaro morreu, quem levou ele para o céu? Os anjos. Será que quando o rico morreu foi os capetinhos que pegou ele? Nos filmes é assim, né? Você já assistiu, lembra do filme Ghost? Um sucesso, né, gente? A gente gosta dessas coisas, né? Dessas mentiradas. Mas é interessante. No filme Ghost, né? Quando morria um cara ruim, vinha aquela sombra lá e pegava ele. A sensação que a gente tem é que na hora da morte, os demôniozinhos já vai estar lá te esperando. Vinde, amado meu, para o meu lugar, né? Não tem isso não, viu? Eu acho que é os anjos também que levam essa pessoa lá para aquele lugar. E a não ser que Deus queira mandar um capitinho lá para levar a pessoa, mas o diabo não tem vida própria, não faz o que ele quer, não. Ele só obedece. Os anjos levam ele para lá. Não há mais nada. Agora, se nós aqui na terra não podemos fazer nada pelo que já morreu, aí tem mais um problema. Não há nenhuma terceira opção para quem está lá. Essa ideia linda, maravilhosa do purgatório, de que a gente vai para aquele lugar e vai chegar lá, a gente vai ficar purgando, porque a palavra purgar no latim é purificar. Então, nós vamos ficar lá purificando, tipo assim, sabe o cantinho da reflexão, mamãe? Deus pôs você no cantinho da reflexão. Fica aí, meu filho, pensando na burrice que você fez, os pecados que você fez. Quem sabe no final a Imaculada vai aparecer aqui e vai tirar você daí. Não tem base isso na Bíblia. Não existe estado, não existe uma opção de quem está no inferno deixar de estar lá. Não tem essa base. Aqui fica claro que os lugares são definidos. Há uma irreversibilidade. Gostei de falar, hein? Há uma irreversibilidade, é irreversível. E outra coisa, não tem como quem está lá conversar com você aqui não. Ah não, eu vou lá avisar ele, ó, meu filho, é o seguinte, você está
no caminho errado, eu vou te ensinar o caminho certo. Não, não existe. Essa comunicação dos mortos com o vivo, que é uma teologia espírita, eles ensinam isso, e eu respeito a teologia espírita, mas ela não tem fundamento na Bíblia. Eu sou guiado pelas Sagradas Escrituras. A Bíblia não ensina isso. Mas lá na Bíblia, no 2 Samuel, conta a história de que o Saul consultou uma pitonisa de Andor para que o Samuel subisse, conversasse com Saul e explicasse para ele. O Samuel subiu e conversou com ele. Isso não é o morto voltando para comunicar? Bom, grandes e bons teólogos concordam que de fato quem apareceu ali é Samuel. Inclusive Augusto Nicodemos acredita nessa tese, que o próprio Samuel voltou ali. Eu não acredito. E me perdoe o tio Nico, um dos meus teólogos favoritos, mas não concordo. Eu acho que não faz sentido Deus abrir exceção, que o Nicodemos defende que Deus abriu uma exceção ali. Eu não acredito que Deus iria contradizer o todo do Antigo Testamento, que é contra adivinhação, conversar com o morto e assim por diante, só para dar uma lição a Saul. Saul perdeu importância para Deus. Ficou claro que Saul, Deus não queria falar com ele com Urim, nem com Tumim, nem com sonho, nem com profeta. Por que agora Deus vai resolver falar com ele com defunto? Não entendi, ó. Deus não quer falar com Urim, Deus não quer falar com Tumim, Deus não quer falar com profeta, Deus não quer falar com sonho, mas Deus agora resolveu falar com defunto. Me perdoe, esse agora não dá para engolir não. Mas não é só o tio Nico não, Charles Hayre, da Bíblia Anotada, quem tem a Bíblia Anotada vai ter lá. Eu não concordo com essa tese, e eu penso que é impossível haver essa comunicação de vivos e mortos. O que nós aprendemos aqui, irmãos? É que não há nada que você possa fazer depois de morto. Acabou. Seu julgamento foi selado aqui. É interessante que aonde estava o Lázaro? Aonde que Lázaro ficava na casa do rico? Aonde, gente? No portão. Isso é sugestivo, porque na tradição judaica, a porta é lugar de juízo. Era o lugar onde os juízes ouviam as pessoas e o juízo julgava a causa delas. Lázaro estava na porta do rico. E essa porta foi a sentença do tribunal do rico. Porque ali ele decretou a sua sentença. Você teve todas as oportunidades de fazer alguma coisa e não fez. Você teve todas as chances de um dia, pelo menos, acordar e falar: vou ajudar esse mendigo. Só para ele sair da minha porta. Vou arrumar um lugar para ele ficar. Vou pagar alguém para cuidar dele. Mas ali no portão, no lugar de ele não quis. Queridos irmãos, não amenize o inferno. Aqui nesse texto deixa claro que não tem água no inferno. Vocês repararam isso no texto? Que não tem água no inferno? Ele fala assim: manda o Lázaro molhar o dedo na água para me refrescar. É porque não tinha água lá, entendeu? Uma boa inferência. E diz ele: porque eu estou aqui no fogo. Não tem água, mas tem fogo. Só de não ter água no lugar já é o inferno. Qual que é a grande questão da NASA em relação aos outros planetas? Como é que eles sabem que é possível ter vida lá? Se eles acharem água. Tem água? Tem vida. Percebe? Não tinha água, tinha fogo, e ele diz: muito sofrimento. Eu vou encerrar, irmãos. Mas o meu último ponto é pequenininho. Não deveria, mas é.
Meu último ponto é pequeno, irmãos. O que Jesus quer nos ensinar nessa parábola? Que somos responsáveis pelos Lázaros que estão à nossa porta. Essa é a minha última questão aqui. E Jesus quer nos ensinar nessa parábola que somos responsáveis pelos Lázaros que estão à nossa porta. A religião bíblica, baseada no credo de Jesus, é: ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Segundo este, ama o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que isso. A pergunta é: o que estamos fazendo com os Lázaros? Está na nossa porta. Com os Lázaros dentro da nossa casa. Com os Lázaros dentro da nossa família. Com os Lázaros dentro da igreja. O que estamos fazendo com as pessoas que estão à nossa volta? Tiago diz: Deus, o Pai, considera como religião pura e imaculada visitar órfãos, viúvas e em suas aflições, mantendo-se incontaminado do mundo. Tiago 1,27. A religião para Tiago era obra social e santidade. Essa parábola nos faz refletir sobre o nosso egoísmo. Essa parábola nos faz refletir sobre a nossa omissão diante das tragédias, diante do sofrimento alheio e do mundo. Nós estamos vivendo como se não existisse dor no mundo, nem sofrimento, mas existe. Pessoas doentes, pessoas com câncer, pessoas morando debaixo da ponte, pessoas com frio. A gente não para pensar. Nós temos que refletir enquanto indivíduo e enquanto igreja. O que estamos fazendo, queridos irmãos? A religião capitalista da nossa era resolveu dizer sim para tudo que Jesus disse não. Ele disse não ao prazer, a igreja está dizendo sim, queremos ter prazer, queremos arrepiar, queremos ter o melhor. Jesus disse não para o poder, a religião de hoje diz sim ao poder. Jesus disse não à posse a partir do diabo, mas a religião de hoje está dizendo sim às posses. Aonde Cristo disse não, nós estamos dizendo sim. Estamos pensando só na nossa riqueza. Estamos pensando só em ter e ter. Jesus definiu assim o seu ministério em Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou a proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos e para libertar os oprimidos. Nós temos que ser como Jesus. Jesus via as multidões e curava elas. Jesus sabia que as multidões só queriam explorar Ele. Não queria ouvir o Evangelho. Mas Ele não estava preocupado. Mesmo que elas não ouçam a minha palavra, eu vou curar elas. Mesmo que elas não dêem valor à minha mensagem, eu vou ressuscitar os mortos dela. Mesmo que o mundo não nos ouça, nós precisamos curar esse mundo. Precisamos ajudar as pessoas. Temos que descobrir formas. Às vezes surge uma forma aqui, como nós começamos, pensando nos agasalhos para levar para as pessoas que estão com frio. Pensamos na cesta para quem tem necessidade. É pouco. Estamos começando. Mas o que nós podemos fazer para melhorar isso? O que você tem feito com os Lázaros na sua porta? Eu acho que eu não poderia encerrar essa parábola sem levantar essa bandeira. Porque é muito fácil apenas falar do destino de um e do outro. É muito fácil falar que o pecado é não ouvir a palavra de Deus. E esquecer que aqui Jesus está fazendo uma acusação aos judeus. Que estão só preocupados com o dinheiro, com a riqueza. Mas que não estão nem aí para as viúvas, para os órfãos. E para as pessoas que de fato precisam. Essa semana, para encerrar, uma pessoa me ligou
queria conversar comigo. E ela falou que ela ficou sabendo, através de alguém, que uma pessoa estava sofrendo muito. E eu conhecia essa pessoa e ela queria saber se eu estou ciente desse sofrimento dessa pessoa. Eu falei, olha, até onde eu sei, essa sua informação não procede. Mas eu te prometo que eu te respondo essa pergunta. Aí procurei saber e era mentira, não tem nada a ver. Aí liguei para ela de novo, conversei com ela e falei, olha, não procede essa informação. Ela, graças a Deus, pastor. Eu conversei, está tranquilo, pode ficar de boa. E era uma notícia muito triste que ela me passou. Mas pelo menos ela teve a preocupação de ligar e querer saber sobre aquela pessoa. Nós não queremos. Vamos colocar de pé. Feche os teus olhos, queridos.